Boa noite, boa noite. Deixa eu comentar aqui um pouco sobre o esboço que o irmão Tony preparou sobre o Salmo 7. Salmo 7 de 1 a 17, tá bem? Vamos lá. O irmão Tony colocou como título Álibi Perfeito. Álibi Perfeito. Estamos discorrendo sobre o Salmo 7, 1 a 17. O Salmo se refere mais ao lamento de Davi contra as acusações de inimigos que o perseguiam. Ele nos mostra que diante das injustiças desse mundo, uma vez que temos um comportamento aprovado pelo Senhor, não precisamos nos abalar. Deus quem julga as nossas causas e faz com que as consequências das injustiças recaiam sobre quem as praticam e não sobre nós. Deus é o recurso do justo por causa da sua justiça. A proposição, irmão Antônio já havia apresentado ela antes, com esse sermão, é reforçar em nós a ideia de que, uma vez justificados por Deus, se perseverarmos em andar nos seus caminhos, Ele julgará as nossas causas e nos livrará da perversidade dos maus. Foi isso que o irmão Tony havia colocado na proposição anterior? Será? Estou na dúvida agora. Cadê o meu WhatsApp aqui? Ah, não. Ele mandou no grupo de pregadores mesmo, né? Vamos dar uma olhada, senhor Tony. Grande senhor Tony. Aqui. Sim. Reforçar em nós a ideia de que somos justificados por Deus se perseverarmos em andar seus caminhos, Ele julgará nossas causas e nos livrará da perversidade dos maus, atribuindo a eles os seus próprios intentos. Se não me engano, eu elogiei essa sua proposição, né? Na resposta que eu dei sobre isso. Tenho quase certeza, tá bem? Mas assim, o que eu proponho com esse sermão é reforçar uma ideia, tá? Reforçar uma ideia não é exatamente, não deve ser a proposta de um sermão, tá? Com o sermão, você propõe uma mudança. O seu sermão deve servir para mudar de alguma forma, para levar a pessoa a tomar uma ação, a tomar uma atitude, tá? A gente está vendo Davi aqui clamando a Deus, tá? Então a proposta do sermão poderia levar você a clamar a Deus. Se você está enfrentando adversidades, faça como Davi, clame a Deus, tá? Davi vai dar testemunho acerca da sua própria justiça, tá? Ele vai dizer, cara, se eu estiver sendo como eles, que Deus acabe comigo, tá? Então, a proposta do sermão poderia ser, tenha uma vida digna, para que quando você clamar a Deus, você possa falar a mesma coisa que Davi falou, tá? Então aí, tá? Mas eu não vou ficar muito nisso aqui agora, porque já foi, né? Já foi, tá? Mas está aqui. Depois podemos ajustar essa questão da proposição, tá? Mas sempre lembrar, gente, assim, a grande questão é a proposta do seu sermão. O que é proposição? O que você está propondo com o seu sermão, tá? Nós precisamos ter uma ambição com o nosso sermão, tá? O nosso sermão, ele precisa ter uma ambição, ele precisa querer algo, tá? Então, quando eu estou pregando, o que eu quero, tá? Que mudança eu quero causar? Cara, eu quero que as pessoas aceitem Jesus.
Eu quero que as pessoas mudem as suas vidas. Eu quero que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Eu quero que as pessoas se tornem crentes melhores. Tá? Eu quero que os meus ouvintes possam amar mais a palavra de Deus, possam se arrepender dos seus pecados. Então tudo isso é proposição. Tá? Então é você pensar na mudança que você quer causar. Tá? Então reforçar uma ideia não traz mudança nenhuma, é só uma ideia. Tá? Então, você pode pegar esses elementos. Né? Então, por exemplo, você está vendo, você está pregando num texto em que Davi está fazendo uma oração de confissão, de clamor a Deus. Então, a proposição, você pode pregar nesse texto, só um exemplo, tá? A ideia pode ser, cara, que você também clame a Deus quando passar por dificuldades, tá? Porque você passa por dificuldades, em vez de clamar a Deus, você reclama, você choraminga, você murmura, tá? Você dá atenção ao que o diabo está fazendo, tá? Você não clama, você não ora, tá? Então, a nossa proposição tem que ser o que eu quero, que mudança eu quero causar na vida da pessoa, tá bem? Vou até fazer um acróstico com isso, né? Que mudança eu quero causar na vida da pessoa, tá? Mas vamos lá. Proposição, a transição. E aí, no primeiro ponto, o irmão coloca apresentando o seu álibi. Apresentando o seu álibi. Deixa eu ver se o irmão Tony explica aqui o que é um álibi. Davi começa o salmo demonstrando a sua confiança em Deus diante do receio de cair nas mãos daqueles que o acusavam de trair ao rei Saul. E ele apresenta o seu álibi a Deus. Depois de apesar das perseguições que vinha sofrendo, mesmo tendo oportunidades, não intentou contra o seu opressor. Davi, mesmo diante da injustiça, não abre mão do seu caráter. Eu não sei, tá, irmão Tony? Depois o irmão dá aí as suas fontes para relacionar esse salmo, o Salmo 7, a uma defesa de Davi, a acusações relacionadas a uma possível traição de Saul, tá? Porque assim, eu não tenho esse conhecimento, assim. O que o próprio Salmo nos informa é que Davi cantou esse salmo, Davi fez esse salmo acerca de Cushi, o benjamita, tá? Então, eu não tenho informação que relaciona esse salmo, tipo assim, Davi aqui estava sendo acusado porque alguns o acusavam de haver traído Saul, tá? Então, se o irmão tem essa afirmação, se o irmão tem uma fonte disso e tal, depois o irmão nos passa, tá? Porque assim, por exemplo, eu não cheguei a pesquisar sobre Cushi o Benjamita, sabe? Eu não me lembro desse personagem, sabe assim? Então, é um homem, né? Cushi, da tribo de Benjamim, tá? Benjamim é a mesma tribo de Saul, tá? Mas aqui, Cushi não é o pai de Saul, o pai de Saul é Quis. Então, eu não tenho conhecimento. Talvez tenha, sabe? Talvez seja um comentário que o irmão verificou e que associa esse salmo a críticas ou acusações que Davi sofria em relação a Saul, tá bem? Eu confesso que, assim, a questão do álibi, eu estou aqui lutando com essa ideia, sabe? Porque, assim, o que é um álibi? Um álibi é quando você sofre uma acusação, certo? Você sofre uma acusação. Eita, parou o microfone?
voltando para cá, tá? Quando você sofre uma acusação, eu ia pesquisar aqui o que é um álibi, mas não vou fazer isso, tá, né? Mas assim, pelo menos no senso comum alguém me acusa de um roubo. E aí eu falo, não, eu tenho prova que eu estava na igreja, no horário que o roubo e tal, tal, tal. Mas aí é uma prova que você não cometeu aquele crime, tá? Aqui. Não parece que é o que Davi coloca aqui, né? Então, esse álibi poderia ser, tipo assim, os versículos 3 a 5, né? Senhor meu Deus, se assim procedisse, nas minhas mãos a injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo, assim. Davi, na verdade, ele não está apresentando um álibi. O que ele está dizendo é, se por acaso eu fiz isso, que o Senhor, sabe, acabe comigo, sabe? Basicamente é isso que Davi está fazendo, tá? Ou seja, ele está fazendo uma defesa de si, uma defesa da sua honra, mas por assim dizer, ele não está dizendo, ó, eu não fiz isso, eu estava em tal lugar e tal e tudo mais. Sabe? O que ele está fazendo aqui é dizer, Senhor, se assim eu fiz, se eu fiz isso, ele estava sofrendo uma acusação. Não sei aqui se era uma acusação em relação a trair Saul ou qualquer outra, mas o fato é que o que ele está dizendo é, se por acaso eu fiz isso, que o Senhor acabe comigo, né? Que o Senhor é, persiga, que o meu inimigo me persiga, que ele me jogue no chão, me pisoteie, me aniquile, acabe com a minha vida, né? Que meu inimigo acabe comigo, tá? Então seria isso. Então, mas assim, não há problemas, né? Se explicar, né? Pode-se usar a questão do álibi aqui, tá? É... Álibi perfeito. A proposição apresentando o seu álibi. Davi começa o salmo com um clamor, e ele apresenta o seu álibi a Deus. Depois, pois que, apesar das perseguições sofridas, mesmo não tem oportunidade, de Davi, mesmo diante da justiça, não abre mão do seu caráter, demonstrando respeito à figura do rei Saul, né, como relata o texto de Samuel. Tá? Aplicação: não basta confiar em Deus. Se perguntarmos às pessoas na rua se confiam ou não em Deus e tal, tudo mais. Como está o seu currículo diante de Deus? A sua conduta reflete o caráter de Deus em você? Ok, tá bem. Assim, mesmo eu não. Confesso que eu não gosto muito do termo álibi, mas não há problemas, tá? Explicando o que Davi está fazendo aqui, sem nome. Na verdade, sim, Davi está fazendo uma defesa, né? Ele está apresentando a sua defesa, tá? Mas pode-se usar o termo álibi, tá? Sem problema, tá? E aí, no seu ponto 2 a apelação, tá? É... Aqui Davi apela para que Deus se levante como juiz da sua causa, para que Deus o julgue, né? Levante-se, Senhor, na tua ira, ergue-se contra o furor, com furor contra os meus inimigos, tá bem? E aqui você trabalha isso bem, né? E na aplicação, o apóstolo João nos apresenta na sua carta um advogado do céu, que é Jesus Cristo, tá? Aí você vai associar essa defesa que nós temos com Cristo Jesus. O mesmo não se aplica àqueles que não conhecem, né? Que não conduzem as suas vidas, né? Ou seja, os incrédulos não têm um advogado nos céus, tá? E no terceiro ponto, você colocou condenação ou absolvição. Davi apresenta, Davi apresenta aqui, mostra a consequência, né? Aqui Davi mostra a consequência, vamos, né, acertar a frase aí, da maldade que há no coração daqueles que se voltam contra Deus. O texto estabelece uma condição aos que demonstram o não arrependimento. Disputando as consequências dessa consequência tal. Contudo, eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao seu santo nome, né? Darei graças ao Senhor, tá? A questão é que o seu título para o terceiro ponto
não ilustrou o ponto, sabe? Não ilustrou o ponto, tá? O que ele vai trabalhar aqui dos versos 12 ao 16, né? Pode incluir o 17 também. O 17, na verdade, é o fechamento do salmo, né? Ele vai fazer um contraponto, ele vai fazer um contraste, né? A partir do 12 ele fala: o homem que não se arrepende, né? Ele é o alvo da ira de Deus. Quem gera maldade consegue sofrimento, quem cava um buraco, né, vai cair nele, né? Sua maldade se voltará contra ele, contra a sua cabeça e tal, né? Então, ele está trabalhando aqui a consequência do pecado, né? A consequência da maldade, a consequência de uma vida ímpia, tá? Quem tem uma vida ímpia vai pagar o preço por ter uma vida ímpia. E aí, para fazer esse contraste, ele termina dizendo: mas eu darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor cantarei louvores. Ou seja, enquanto há pessoas que estão sendo consumidas pela ira de Deus por causa da sua maldade, eu estou aqui dando graças ao meu Deus, cantando louvores pela sua justiça, né? Então é esse paralelo, é esse contraponto, sabe, assim, tudo. Condenação ou absolvição, assim, eu acho que poderia ser aqui ruína ou adoração, sabe, assim, em vez de condenação ou absolvição. Porque no caso de Davi não é uma absolvição, sabe? Ele tem um relacionamento com Deus que permite que ele seja louvando e adorando a Deus. Enquanto os ímpios estão vivendo uma vida ímpia e eles vão sofrer as consequências de uma vida ímpia, tá? Então, você escolhe o caminho da ruína ou o caminho da adoração, por assim dizer, tá? Então, aqueles que escolhem o caminho do pecado, da maldade, de viver uma vida à parte de Deus, terão ruína. Aqueles que escolhem o caminho da justiça de Deus vão adorá-lo, vão servi-lo, vão cultuá-lo por toda a vida e por toda a eternidade, tá? Então, esse terceiro ponto, o título poderia ser esse, sabe, assim, sabe, adoração ou ruína, sabe, condenação ou adoração, sabe, em vez de absolvição. Mas eu acho que você entendeu o ponto, né? Ou seja, a partir do 12 até o 16, ele está falando de pessoas que vão pagar o preço pela sua maldade, pagar o preço pela sua iniquidade, pagar o preço por uma vida perversa, tá? E no 17, no fechamento, ele vai dizer: mas eu darei graças ao Senhor. Ou seja, enquanto há pessoas que estão lá sendo arruinadas pelos seus pecados, pela sua maldade, sendo alvos da ira de Deus, tá? Cara, aqui o texto fala que Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta ele para aqueles que vivem uma vida de maldade, que vivem uma vida de pecado, tá? Ou seja, Deus está lá afiando a espada para despedaçar o cara, sabe? Deus está lá, ó, esticando o arco, apontando, mirando no meio da testa do sujeito, tá? Ou seja, a ira de Deus está se projetando contra aquela pessoa, sabe? Enquanto aquele que vive a justiça de Deus está lá no templo adorando e louvando e desfrutando do relacionamento com Deus, tá? Então poderia ser condenação ou adoração, né? Ruína ou devoção. Ruína ou devoção, ficaria legal, tá bem? E aí você faz uma aplicação aqui, o juízo de Deus. Assim, uma coisa, as aplicações, e eu vou dar uma orientação para vocês. Eu quero fazer um encontro presencial com vocês na igreja. Difícil é dia e horário, né? É um desafio, tá? Mas uma mudança que eu quero fazer. Eu não sei se em algum momento eu trabalhei para vocês fazerem aplicação em cada ponto, tá? Aplicação em cada ponto. Mas nós vamos mudar isso, tá? Ou pelo menos eu vou dar uma orientação clara a esse respeito, tá? Nos pontos, vocês vão passar a trabalhar. Tony não precisa fazer essa mudança agora, tá, Tony? Mas vocês vão passar a trabalhar nos pontos apenas a explicação do texto, tá? Vocês vão apenas fazer a explicação no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, 4, 5, se tiver, tá? E a aplicação vai apenas na conclusão, tá? Na conclusão, você vai aplicar
aquele texto, aquela reflexão na vida da pessoa, tá bem? E aí, a aplicação no sentido que não está claro aqui, tá, irmão Tony? As 3 aplicações que o irmão fez, olha o tamanho desse negócio, tá? Aqui, nessa aqui, olha o tamanho disso aqui também, né? E aqui, né? Essa aqui tá um pouquinho menor, tá? Mas por quê? O que é aplicação? Aplicação é aplicar na vida da pessoa, sabe assim? É o que você tem que fazer. O que você aprende com isso? Com isso nós aprendemos que, né? No caso do primeiro ponto aqui que você fala do álibi, né? Nesse ponto aqui que você fala do álibi, o que a gente aprende? A gente tem que ter uma vida reta, você tem que ter, aí você fala, usando você, tu, né? Você tem que ter uma vida reta diante de Deus para que quando vierem acusações, você possa responder como Davi respondeu. Tá? Então o que você vai fazer para ter uma vida reta diante de Deus? Você vai se arrepender dos seus pecados? Você vai deixar os seus vícios? Você vai passar a obedecer os mandamentos? Entendeu? Aplicação. Você traz a conversa, você sai do nível abstrato e vem para o nível da realidade. Você instala a pessoa na realidade. Eu amo essa frase, né? Esse conceito. Eu vejo o Ítalo Marcilli falando disso, mas é muito bom, sabe? Na aplicação do sermão, você instala o seu ouvinte na realidade dele, sabe? Você que é um funcionário público, você que é um trabalhador lá da Delphi, você que é um funcionário lá da loja de tecidos do Irmão Santos, tá? Você que é uma faxineira, você que é uma doula, você que, sabe, na sua realidade, no seu cotidiano, como que isso, como que essa verdade tem efeito, tá? Então, aí não pode ter textão, sabe? Não tem textão, você tem que ir na jugular. Aqui você vai na jugular, sabe? Lembra quando Natan chega para Davi e conta a história lá, né? Davi pecou com Batseba lá, matou o marido dela, né? E aí o Natan chega e conta a historinha lá, né? Do homem que tinha uma cabritinha só e o vizinho rico que tinha um monte de ovelha. Aí chegou uma visita e o vizinho rico, em vez de pegar uma das suas ovelhas, pegou a única cabritinha do cara pobre e matou e tal. E Davi fica furioso quando Natan... Toda a história de Natan é a explicação. Toda a história, vocês estão lembrando dessa história, né? Se não lembrar, pelo amor de Deus, né? Toda a história que Natan conta é a explicação. Ah, pastor, onde que está a aplicação? A aplicação é quando ele aponta o dedo para Davi e fala: você é esse homem. Só isso. Isso é aplicação. Entendeu? Você é esse homem. Isso é a aplicação do sermão de Natan. Tá? Tudo que ele falou antes foi a explicação, foi a historinha, foi o storytelling que ele contou. Tá? Nossa, eu estou ouvindo demais sobre marketing. Né? A aplicação é quando ele aponta, mete o dedo na cara do rei lá e fala: você é esse cara. Você é esse filho de uma égua que fez isso. Tá? E ele vai, oh meu Deus do céu, eu vou morrer. Devia. Né? Então, isso é aplicação. A aplicação, você vai na jugular. A aplicação, você é esse cara aqui, sabe? Ao contrário de Davi, que diz isso aqui, Senhor, se eu estiver agindo errado, que os meus inimigos acabam comigo. Você pode falar como Davi falava? Você pode falar, Senhor, se eu estou vivendo em pecado, que meus inimigos acabem comigo. Tu pode falar isso? Não pode, né? Tu não pode. Tu não tem coragem de fazer essa oração. Isso é aplicação. Isso é aplicação. Sabe? Meu irmão, se você não tem coragem de fazer essa oração, toma jeito na sua vida. Toma vergonha na sua vida. Sabe? Vira crente. Como diz o André Valadão, né? Vocês não é crente não. Né? Então, a aplicação é isso. Sabe? A aplicação é o tapa na cara. Entendeu? A aplicação é isso. A aplicação é o tapa na cara. A aplicação é quando você pega a verdade e esfrega na cara do sujeito. Né? É você que tem que mudar de vida. Como é que você vai fazer agora? O que você vai fazer? Sabe? A proposta desse irmão é que, entra no seu quarto lá, sabe? Então é isso, sabe? Você vai, você fala para a pessoa, tá bem?
Tony, não precisa mudar isso aqui em relação ao seu sermão, tá? Você fez uma abordagem mais longa da aplicação, mas depois eu vou explicar isso melhor, essa questão da aplicação na conclusão, tá? Na conclusão, mas aqui tá tranquilo, tá? Então, assim, algumas coisas que eu tô falando isso com você na quarta-feira à noite, você vai pregar amanhã à noite, tá? Tem aí 24 horas, um pouquinho menos, 24 horas, né? É, mas, mas assim, tá bom, sabe? Daria para fazer uns ajustes, mas tá bom, tá? O que eu quero, isso para Tony e para todos, sabe assim, é rever o seu sermão, rever o seu sermão, ler o seu sermão, ler, reler. O seu sermão tá encarnado em você, encarnado, sabe? Tem que ler muito o sermão. Você saber, você vai ter o esboço ali, ó, só para dar um apoio visual, porque tu já sabe o que tá ali, tá? Tu já sabe o que tá ali, tá? Então, sabe, isso fica mais tranquilo, sabe? A sua fala vai fluir melhor, tá? Essa é a orientação. Beleza, queridos? Um abraço e até mais.